Shalom, amadas, tudo bem? Olha, a gente vai ler o livro de Mateus, capítulo 4, mas antes eu quero que você pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno e anote tudo, tá bom? O tema de hoje é conduzido pelo Espírito. Bota um espírito assim, bem grandão assim, sabe? Com todas as letras maiúsculas expostas para você. O Espírito Santo de Deus, ele nos remete a certas situações. Mas eu vou ler com você e a gente vai destringindo tudo ao longo dessa jornada, tá bom? Vamos lá? Mateus, capítulo 4, versículo do 1 ao 11, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas suas mãos, para que nunca tropeces em coisa alguma. Porém, Jesus respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrados me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Olha, essa palavra aqui é mexeu muito comigo, porque eu lembro que quando há uns anos atrás, né, que o Senhor me conduziu a ler Mateus e tudo que eu falei semana passada, o Espírito Santo falou pra mim assim, logo no primeiro versículo, né, que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí eu comecei a ficar assim, questionando, né, claro. Falei: Ai, Senhor, por favor, Jesus, não me deixa, por favor, passar por isso. Não deixa eu ser conduzida pelo deserto, Senhor, para ser tentado pelo diabo, por favor. Eu não sei nem o que eu faria. Essa foi a pior oração que eu fiz da minha vida. Porque no momento em que eu entendo que o Senhor, ele ouviu aquilo, eu acho que ele pensou assim: agora ela tá pronta para passar pelo deserto. E eu me lembro que a partir dali começou muitas coisas a acontecerem. Eu falei: Jesus, como assim? Eu não estava entendendo, eu falava: Senhor, mas o que eu fiz? E de repente, assim como veio com Jesus, nós fomos também levados pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado por Satanás, literalmente, com todas as letras e personagens mesmo. E
o mais interessante é que existem 3 etapas aqui, onde Satanás, ele vem a primeira vez e Jesus, né, consegue se manter, mesmo muito fraco, porque Jesus estava com fome já. Jesus, ele estava muito fraco, e aí veio Satanás para poder tentá-lo, né? Mas ele conseguiu se desfazer ali daquela situação. Logo depois, Satanás leva ele, transporta ele, né, para um outro lugar. E ali naquele momento, Satanás não só transporta ele, como diz assim: se tu és o filho de Deus. E não só Satanás fala isso, como também diz assim: faz isso e isso, porque está escrito. Mas Jesus, na sua sutileza, ele chega e diz: de jeito nenhum, porque está também escrito isso e isso. Ou seja, Jesus passou pela primeira etapa, mas a primeira etapa ele conseguiu ser forte o suficiente para conseguir passar pela segunda etapa. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando somos levados ao deserto pelo Espírito Santo de Deus, nós passamos por estações, tá? Passamos por tempos dentro do deserto. Assim aconteceu com Jesus. E é exatamente no momento das nossas fraquezas em que acontecem essas coisas, assim como Jesus. E logo da segunda etapa veio a terceira etapa, onde Satanás transporta ele novamente para uma outra situação, uma outra cilada armada. E Jesus, ele consegue ali expulsar Satanás, ele consegue mandá-lo embora. E eu imagino que Jesus já estava assim, num processo bem delicado, porque, olha, eu quando fico com fome e com sono, eu fico muito irritada. Não sei você, mas imagina Jesus, né, que ficou 40 dias com fome. Ali o corpo dele já estava entrando numa crise, tá? O corpo dele ali já estava mais do que mais do que transtornado, porque estava querendo ser alimentado. Exatamente ali onde ele foi tentado. E ele conseguiu expulsar. A questão toda é o seguinte: no meio do caos, que Jesus se encontra, exatamente ali no meio daquele caos, que ele consegue expulsar, logo, de imediatamente, foi imediato, os anjos do Senhor desceram e serviram Jesus. Ai, que alívio! Agora é o seguinte: qual é o deserto que você está? Você está conseguindo passar pelas etapas de forma certa? Porque assim, Satanás vai entrar com velocidade, com rapidez, ele vai ser... ele vai ter papo na língua, sabe? Ele vai saber chegar e ele vai saber transformar a tua vida em caos, mais do que já estava. Porque ele vem com o seguinte argumento: eu venho para te saciar naquilo que você precisa. Jesus, ele foi levado ao deserto para ter fome. Jesus, ele não foi levado ao deserto para poder descansar ou algo do tipo, ele foi para ter fome. Então Satanás, ele aparece para ele na forma de fome. Vou te tentar na forma de fome. E aí é que tá tudo. Qual é o deserto que você está enfrentando, que Satanás está mexendo naquela estrutura a qual você tem pedido a Deus para poder sair logo disso?
mas você não consegue sair. E aí é que tá, será que você está conseguindo entender que cada etapa me leva a ser mais forte, corajosa, destemida? Cada etapa eu consigo ser mais diligente, eu consigo ter essência do Espírito Santo. Eu me lembro que quando eu passei por um deserto, por esse deserto em si, eu passei por várias etapas, tá? E depois, numa contagem, eu entendi que a minha dor se tratava de traição, calúnia, difamação, perseguição. Jesus tinha a dor da fome, mas também ele foi perseguido pelo próprio Satanás. E o próprio Satanás quis distorcer a própria palavra dele. E aí é que tá. Eu passei por isso também. E a questão toda é, nesse momento, de 3 em 3 meses era uma nova traição. Passei pela primeira traição, por uma perca, na verdade, uma traição. Passados 3 meses veio outra traição. Passados mais 3 meses vieram outra traição. E passados mais 3 meses veio a última traição, a qual foi um caos tremendo. E eu olhava e eu falava, Jesus, eu não consigo mais. Eu não consigo mais, eu não estou mais aguentando de verdade, Senhor. Eu não aguento mais e eu não acredito mais em ninguém. A dor foi tão forte, como se fosse um momento de tirarem o filho do ventre. Foi esse momento em que eu entendi que eu vivi estações para ser forte. Só que doía muito, doía demais. Como doía. E o Espírito Santo de Deus, ele foi tão bondoso que ele foi falando, calma, filha. E eu me lembro que a primeira etapa, eu fiquei trancada no meu quarto 1 semana, só chorando. Que além da perca, eu tive a traição. Então eu não tive tempo nem de respirar. Eu só chorava. Eu não via as minhas filhas, eu não via ninguém, eu só chorava. Na segunda traição, eu já estava mais calejada, porém, não chorei, mas aderi um cálculo renal. E esse cálculo renal me custou muito. E eu fiquei 3 meses para poder expelir as pedras. Até que quando eu consigo expelir, me vem outra traição. E aquilo dali eu fiquei transtornada. Mas eu falei, isso não vai mexer na minha saúde. Eu não permiti que mexesse mais na minha mente. Eu não permiti isso. E eu lembro que a 4ª traição da minha vida, nesse ciclo do deserto, foi tão desesperador, porque em meio a esse caos todo, a gente conseguiu fazer muitas coisas, né? E nesse processo, o Espírito Santo de Deus, ele chega a mim e ao meu esposo e fala, olha, vocês vão passar mais uma vez, tá? Mais uma vez vocês vão passar por uma situação. Mas olha, não desiste não, tá? Eu tô com vocês. E eu me lembro que no meio dessa tribulação toda, eu falei assim, Senhor, o Senhor não tá comigo. E ele me respondeu na palavra dele, eu escolho quem eu quero defender. E aquilo dali me trouxe uma essência diferente. Me trouxe confiança.
confiança de que eu passaria por aquela situação, confiança de que nada poderia tocar em mim, confiança de que o Senhor estava comigo e que mesmo no meio da minha dor e do meu processo eu poderia sim viver o extraordinário de Deus, e dali eu seria transformada, eu seria filha mesmo, sabe? E eu poderia de fato viver o extraordinário do Senhor. Mas eu digo hoje para você, qual é o deserto que você está passando e qual é o tempo que você está? Você está conseguindo viver com tudo isso? Você está conseguindo você está conseguindo não só viver, mas você está conseguindo tirar a essência daquilo que realmente você precisa? Sabe? Eu parei para analisar as minhas questões. Eu parei para refletir. Tem muitas coisas que sim a gente precisa aprender, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus, ele foi sem feridas, sem cicatriz pro meio do deserto. Ele saiu dali com cicatrizes, ele saiu dali com feridas, ele saiu dali com o corpo debilitado. E não foi por uma traição, foi porque o Espírito Santo conduziu. Mas aí é que tá tudo. Por que que ele fez isso? Porque Jesus precisava estar calejado para o ministério dele. E aí é que tá. O fato da gente ser profetisa da nossa casa, o fato da gente ser mulher de Deus com sabedoria e discernimento requer, sim, muito de nós para o Espírito Santo. Então, logo, eu quero dizer para vocês que a minha dor ou a sua dor, a dor de Jesus, não foi em vão. E o que você tem que aprender com isso é: qual é a estação que você está? Você conseguiu melhorar? Você conseguiu passar por isso? Você conseguiu que isso não entrasse mais na sua mente? Isso é importante. E de tudo isso, Deus vai trazer a essência para você. Amém? Bom, hoje a gente fica com isso, essa palavra. Que o Senhor venha trazer refrigério para você e que o Espírito Santo venha conduzir você na essência. Amém? Fique com Deus e shalom, até segunda.